Então, você que está aqui no vídeo do YouTube com o mesmo tema, por trás de toda reclamação existe uma profunda angústia. Aqui é um vídeo mais livre, um vídeo um pouco mais denso, diferente lá do livro do Instagram, que é micro. Aqui ele é mais denso. Então aqui, vamos lá, vamos falar um pouquinho disso. Por trás de toda reclamação existe uma profunda angústia. Conforme eu disse, tem uma frase de Lacan que ele diz que uma demanda sempre vem por trás de outra demanda. Reclamação é uma coisa natural da vida. Você reclama, eu reclamo, somos reclamados por alguma outra pessoa e vice-versa. Só que tem reclamações que são pontuais, tem reclamações que são óbvias, do que é certo, do que é errado. A gente dá uma má nota ali, fez alguma coisa errada, um erro crasso. E tem reclamações que têm realmente uma profunda angústia. Quando eu falo de profunda angústia, o que seria isso? Seria, por exemplo, aquilo que vem de uma profundeza emocional. Vou dar um exemplo aqui de casos que já aconteceu em análise, mas vou pegar só o contexto pontual, falando da reclamação, e não o contexto da origem da insegurança. Existia uma menina que ela relacionava, e o namorado, às vezes, acontecia algum imprevisto, que ele chegava atrasado, às vezes ele desmarcava muito próximo do horário do encontro. Então a moça ali, ela ficou angustiada com aquilo. Então, no momento de análise em terapia, reclamou, veio essa demanda, e dentro de análise a gente tem duas coisas a analisar como psicanalista, que é o conteúdo manifesto, que é o que a pessoa fala, e o conteúdo latente, o que realmente importa de uma maneira emocional. Então a moça veio falando disso. Mas fato é, perguntando em análise para ela o que o namorado achava disso, ela não preferia falar nada porque ela se sentia que se ela falasse, talvez atrapalharia a relação e como se ela ali engolisse aquele pequeno sofrimento e continuasse dando prosseguimento à relação daquela forma. Mas era uma angústia. Então a angústia dela era, na verdade, uma ferida de pertencimento que se originou lá na infância, não vou falar a história da infância, que ela aprendeu com a realidade materna e paterna que toda reclamação gerava divisão. Ela viu isso na família acontecendo, então ela associou aquilo como um padrão emocional repetitivo e ela mesmo idealizou de uma maneira inconsciente que se ela reclamasse, a relação acabava. Só que fato é, o importante não é você deixar de reclamar ou não. O importante é como você expressa isso para o outro, para que o outro ainda se sinta importante dentro da sua vida. Porque a grande maioria dos problemas emocionais é que a gente vai acumulando de tal maneira que as pessoas não se expressam. Reclamam de nós e nós reclamamos de outras pessoas, mas as pessoas elas não se expressam. E para poder ter essa expressão, de fato, é com muita intimidade, confiança e abertura, tanto de um para com o outro. É o famoso termômetro da reciprocidade. Se a pessoa é recíproca com você, você é recíproca com a pessoa. Se você é recíproco com a pessoa é recíproco com você. Então, quando você tem essas duas coisas, é uma coisa que acontece natural, uma coisa que acontece de uma maneira sadia, saudável. O grande problema é que, às vezes, a pessoa pensa que a gente vai adivinhar tudo e não adivinha tudo. Por exemplo, eu tenho muita experiência em conversar com as pessoas, tanto por causa do trabalho em terapia clínica dentro da psicanálise, mas principalmente por eu ter feito e fazendo até hoje trabalhos missionários dentro da pastoral carcerária já há mais de 15 anos, todo final de semana. Então, tipo assim, eu já sou calejado já em ver quando a pessoa está mentindo para mim, quando a pessoa está falando a verdade, quando a pessoa está falando coisas ali que é coisa da cabeça dela, da neurose, da fantasia, do que quer que seja.
Eu já bato o olho, assim, eu já vejo, a insegurança da pessoa eu já vejo. Só que às vezes eu vou na linha da pessoa. Deixa a pessoa acreditar que ela tá me enganando, que ela tá falando, e tudo bem. Porque quando a pessoa não se abre, quem perde é a pessoa. Não é eu quem perco. Eu só perco a partir do momento quando eu quero me abrir e eu não me abro. E isso eu faço muito bem com pessoas que eu confio, com pessoas com quem eu convivo, tanto amizades e também na terapia clínica. Porque a gente, para poder atender em terapia, a gente também tem que ser analisado. Então, o fato é o seguinte, que o grande problema da sociedade é que, às vezes, a gente fantasia coisas que nem aconteceu. Pensamos em coisas que nem aconteceu. E a pergunta que eu deixo, será que essas coisas que a gente fantasia ou pensa realmente é uma coisa benéfica para a nossa vida ou é uma coisa que está prejudicando a nossa saúde emocional? Porque eu vejo que a grande maioria das pessoas estão saturadas e cansadas por já projetarem nas pessoas algo que às vezes elas não são, ou projetarem nas pessoas algo que verdadeiramente elas são, comprovado por fatos e validação verídica. Então, por exemplo, se alguém reclamou com você, alguém reclamou comigo, eu tenho que perguntar para mim mesmo, quando alguém reclama de mim, aquilo dali me atinge, o que eu faço? Qual é a maneira que eu tenho que agir comigo mesmo? Uma das coisas que eu faço como segurança emocional, você pode fazer qualquer coisa. Se for benéfico para você e te dar uma saúde emocional, beleza, continue. Mas uma coisa que eu faço para mim, eu me recolho. Eu me recolho, eu começo a digerir tudo aquilo que a pessoa me disse e eu pergunto para mim mesmo, será que isso é algo que eu preciso de mudar em mim, de fato? Ou será que isso é algo que a pessoa se sente incomodada por eu ser daquela forma? E você também tem que fazer essa pergunta. Porque, por exemplo, se você for uma pessoa grossa mesmo, logicamente você tem que mudar. Mas se você não é uma pessoa grossa e você é uma pessoa talvez proativa, amável, respeitosa, para que mudar isso? Às vezes a pessoa que relaciona com você se sente incomodada por, além de você ser isso tudo que eu disse, respeitoso, afetuoso com a pessoa, mas a pessoa não quer que você seja com as outras, quer que você seja só com aquela pessoa. Aí você faz essa pergunta, para que eu tenho que mudar isso? Será que é uma manipulação de controle da pessoa ou é um sentimento de insegurança da pessoa? Mas eu vou resolver aquilo? Não. Porque se eu sou amigo da pessoa, se eu namoro com a pessoa, não sou terapeuta da pessoa. E isso é muito importante. Aí você pega eu na minha realidade, né? Quem que é o Fernando? É o Fernando psicanalista, é o Fernando amigo ou é o Fernando terapeuta? Gente, já parou para pensar que a gente tem várias personalidades no dia, na vida? Você tem uma personalidade inteligente, uma personalidade profissional, uma personalidade alegre, uma personalidade triste, e tá tudo bem, isso tudo é você. Só que as pessoas têm que entender que você não é obrigado a ser aquilo que precisa de ser para poder ajudar todo mundo a todo tempo e todo momento. Então, por exemplo, eu tenho situações que tem locais que eu não frequento tanto como eu frequentava antes, porque sempre vem alguém conversar comigo, alguma coisa emocional, e por a gente trabalhar na igreja. Aí, para evitar, afasto um pouco. Frequento os lugares que eu vou ter a mesma situação específica que eu procuraria, conseguiria naquele local específico, para poder ter o quê? Um equilíbrio, uma saúde emocional. Então, por exemplo, tem situações que, conforme eu disse aqui, né? Por estar mexendo na igreja, relacionando e conversando com algumas pessoas. Eu, como psicanalista, às vezes faço uma amizade ali com uma pessoa, não posso nem atender essa pessoa. Porque o custo-benefício não compensa. Tem gente que faz isso, tudo bem, mas eu acho que não compensa. O custo-benefício para mim não compensa, porque ali pode entrar uma coisa ou algo que eu já sei e não um processo de análise de fato verídico. Entra a opinião e não entra o sujeito, a pessoa que está sendo analisada. Porque, por exemplo, no meu caso, eu tenho uma personalidade um pouco extrovertida e introvertida. Então, quanto mais eu convivo com pessoas, é como se minha energia fosse sugada. O extrovertido não, quanto mais pessoas ele tem, mais ele se sente estimulado. Então,
Se eu conviver muito com muita gente a todo momento, eu tenho que tirar um dia do meu dia para poder refletir, parar, descansar, para depois voltar de novo. Para poder relacionar de novo, conversar de novo, fazer tudo de novo. Cada um no seu tempo, no seu momento, no seu ritmo. Eu sou dessa forma. Então, quando alguém vem com uma reclamação, por trás de toda reclamação existe uma profunda angústia, eu dou atenção para a pessoa, porque, gente, por eu mexer em mais de 15 anos em presídio, tanto com pessoas pobres, ricas, mulheres, homens, o que eu mais acredito na transformação se chama transformação do ser humano. O ser humano é uma coisa maravilhosa, é fantástico. Eu adoro gente traumatizada, gente com problema. Eu me sinto realizado porque eu sei o tanto de problema que eu tenho. Eu adoro, eu aprendo muito com essas pessoas e essas pessoas, na medida do possível, a gente aprende muito também, um com o outro. E eu vejo isso como uma oportunidade, porque é muito maravilhoso você relacionar com pessoas. O ser humano que não gasta sua energia se relacionando com outros seres humanos é uma pessoa que não tem inteligência social, é uma pessoa que não tem autocrítica, é uma pessoa totalmente fechada. E é muito triste porque você não consegue entender as duas extremidades das coisas, você não consegue entender quem é o outro de fato, aonde você consegue ter um equilíbrio de benefício de uma maneira social e emocionalmente falando, para poder ajudar o outro, para que todo mundo se ganhe. É como se a pessoa tivesse um mindset fixo. Só fixa naquilo, só pensa naquilo, só convive com aquelas pessoas, ela só é aquela pessoa. Então, pessoal, é basicamente isso. Se você tem dificuldade de relacionar, eu vou deixar o link aqui na descrição do livro, o meu e-book, R$ 49,90, na plataforma da Hotmart, 7 dias de garantia, que se chama Silêncios que Adoecem. Ele vai te ajudar muito a você se relacionar, se comunicar. Se você é uma pessoa fechada, vai te ajudar muito. Aonde você realmente precisa de silenciar, aonde você precisa de se abrir, conversar com pessoas e vice-versa. Vai estar aqui no primeiro link da descrição. Beleza? Então, quando você tem uma diversidade de opiniões e convivências com outras pessoas, é um enriquecimento exorbitante. E hoje o que tem tirado a gente desse conhecimento? Celular. A gente mais se comunica por celular do que por fala e presença. E nós estamos caminhando para uma sociedade doente, que não se relaciona. E quando reclama muito mais das neuroses fantasiosas da nossa mente angustiante do que, de fato, daquilo que poderia ser saudável, pleno e sadio dentro de um contexto social. Então, por trás de toda reclamação existe uma profunda angústia, isso é fato. Mas fato é, você que tem reclamado com as pessoas e as pessoas que têm reclamado com você, você tem dado relevância a essas reclamações? E as pessoas têm querido observar de você a sua resposta e você tem dado essas respostas? Ou será que você coloca debaixo do tapete, vida que segue? Pode colocar debaixo do tapete, vida que segue? Pode, desde que a pessoa não dê importância nenhuma para aquilo e nem para você. Porque a vida é assim mesmo, a vida passa rápido demais. A gente não pode perder o nosso tempo com pessoas que, infelizmente, não vão agregar nada na nossa vida. Mas aquelas pessoas que você sabe que vai agregar, vale a pena você procurar a resposta. E a pessoa também ouvir a sua resposta. E mesmo que a pessoa não goste da resposta, você não tem nada a perder, porque é um crescimento seu emocional. Então, se você gostou desse vídeo, eu te convido a curtir, dar o joinha, deixar aí nos comentários o que você achou. E no mais, se inscrever no canal e te espero no próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau.